Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Belford Roxo, Denis Daltman, contando com a presença do jornalista Walter Diogo. Prefeito, essas transformações que virão das obras do PAC são importantes e tal, mas o que falta ainda, na verdade? Além dessas obras, o senhor acha que ainda tem coisas importantes e que estão programadas para serem executadas nos próximos meses? Tem sim. A cidade, como eu costumo falar, Belford é uma cidade que tem um potencial muito grande, né? Uma população sonhadora, ansiosa por ver a transformação e que possa chegar a novos instrumentos. Nós estamos trabalhando em parceria com o Estado e trazendo esse instrumento. Está conseguindo estabelecer parceria? Porque o governo do Estado, nesse momento, passa por uma crise fenomenal. Uma crise absurda, onde falta recurso para quase tudo. Quer dizer, a despeito da boa intenção do governador Pezão, as adversidades são muito grandes. Vou falar aqui assim, como nós estamos trabalhando para que possamos, em Belford Roxo, fazer o nosso polo industrial, né, para que esse polo industrial possa ir empresas, para gerar emprego. Só que para eu possa fazer esse polo industrial, eu preciso do Estado, o incentivo fiscal. Que o Estado possa nos ajudar com o incentivo fiscal, aí sim as empresas... Isso seria fundamental para mudar a realidade do município, né? Porque se você, na verdade, o morador de Belford Roxo, que tem que vir para o centro do Rio de Janeiro, pegar o trem, se ele tiver emprego em Belford Roxo, se tiver um polo industrial em Belford Roxo, ele é poupado desse sacrifício que tem sido a sua locomoção pelos trens sucateados que fazem a ligação com o centro do Rio, né? Falando dos trens... Porque no final de ramal de Belford Roxo, quase no final de ramal, os trens já estão sucateados. Os trens que circulam aqui no início do ramal são os trens com ar refrigerado, são trens mais bem, digamos, acabados e tal. E os trens mais antigos ficam para Japeri, para Belford Roxo. Não é só o trem, aquela estação também é uma coisa muito antiga, não tem cobertura, não tem acesso para deficiente. É uma coisa pré-histórica aquela estação. No centro, eu acho que você tem algum projeto para aqui. Tem sim. Já desde quando eu assumi o governo, eu já estive com o Pezão, na época do Sérgio Cabral, pedindo melhorias ali, uma nova infraestrutura também para a estação ali. E a última conversa que eu tive com o Osório e o Pezão a mudança, a troca dos vagões de Belford Roxo. Lá, nossos vagões lá, eles são de 6 vagões passageiros, né? E que agora, os novos agora são de 8 vagões. E pedi que trocassem os vagões de Belford Roxo, colocando esses vagões novos, com ar-condicionado, moderno, e o Osório me garantiu que a partir do final do mês de julho começa a troca dos vagões de Belford Roxo. Ou seja, o senhor esteve com o secretário estadual de transporte, Osório, que lhe garantiu a colocação de trens de última geração, fazendo a ligação Belford Roxo Central do Brasil, é isso? Começa a troca, em julho agora. Que são vários, e começa a mudança em Belford Roxo. Porque lá tem trem com 60 anos que está circulando lá. Bastante e a estação, ele arranjou algum dinheiro? A estação ali, juntamente na Secretaria de ACGP, que é a Secretaria de Planejamento, de Projetos, fizemos um projeto da transformação e o recuo da estação de Belford Roxo, abrindo, ampliando. E houve discussão por meses, anos nós estamos discutindo o projeto juntamente com Vicente Loureiro. Vicente Loureiro é um cara espetacular, um cara com uma visão muito futurística, e ele está assinando junto o projeto com a gente. E o Osório já aprovou o projeto, o Pezão já aprovou o projeto, e agora nós estamos estudando para que o Estado faça uma PPP, uma parceria público-privada, para que alguma empresa possa ir fazer a construção do projeto. Então, já está aprovado a transformação do centro de Belford Roxo, e em breve eu estarei no centro de Belford Roxo, colhendo a assinatura da população aprovando o novo projeto da transformação e a modernização do centro de Belford Roxo, que passa pelo recuo da estação. Então vai ser a modernização do centro passa pelo recuo da estação, para abrir espaço para se modernizar o centro da cidade. Exatamente. Aí eles vão ter que fazer um shopping bem no centro de Belford Roxo, a praça vai estar totalmente, assim, uma estrutura assim, que a população sonha por muitos anos. Então, eu tenho assim, agradecer muito a parceria do Estado com a nossa cidade, porque todos os projetos que eu levo para o Pezão, ele não mede esforços e está sempre aprovando o projeto. Então, a população que são usuários dos trens, em julho teremos novos trens em Belford Roxo e também o Osório, o secretário de Transporte, me garantiu que irá colocar trens semi-rápidos. 4 estações vão deixar de parar e alguns trens vão direto. Ou seja, o trem que fará a ligação entre Belford Roxo e a Central,
ele não parará em todas as estações. Exatamente. Parará em 3 ou 4 Não, estações? eles vão parar em algumas, menos 4. Menos 4. Menos 4 estações para que a população possa chegar mais rápido. Isso deve reduzir o tempo de transporte da população em quantos minutos? Acredito de uns 10 a 15 minutos no mínimo. A menos na ligação. Exatamente. E tem dinheiro aí, prefeito? Não, o governo do Estado, e a PPP demora, né? Exatamente. Quer saber quais são os Não, a recursos aí PPP, que na você tá verdade, esperando? a PPP, na verdade, são empresas privadas que vão assumir. Então, o Estado hoje está com um problema financeiro. Então, o Estado não tem recurso para fazer esse projeto. Então, a única solução é a PPP, que através da PPP, empresas assumiriam a construção do projeto, né? E ali ela também ia usufruir de um espaço para recuperar os investimentos. Exatamente. O shopping teria o direito de se de instalar. uso, exatamente. Prefeito, um dos maiores problemas da administração pública do Brasil é a saúde. Exatamente. A população, pesquisa feita Brasil afora, e na maioria dos municípios brasileiros, aponta a saúde como um dos principais problemas da população. Exatamente. Bom, diante desse fato, que é incontestável, como é que o senhor está se defrontando com essa questão no seu município? Havia, pelo menos até recentemente, uma certa insatisfação da população com o estado do Hospital Joca. O senhor começou lá uma obra para tentar transformar esse hospital. Queria que você explicasse como é que está essa obra e se, de certa maneira, essa mudança vai atender a esse reclamo da população, já que há uma insatisfação em relação à prestação de serviço naquela unidade hospitalar. Ricardo, quando nós assumimos o governo, o Hospital do Joca estava todo sucateado. Se você vê a frente do Joca, o que ele era antes, né, o que nós estamos transformando, o que é hoje, é uma outra realidade. Só que mesmo assim, a infraestrutura interna do Joca não condizia com a nossa, não tinha adequada para atender a nossa população. O que eu fiz? Eu não poderia fazer obra com os pacientes internados. Eu não poderia fazer obra fazendo atendimento à população que chega ali, todo tipo de pessoas enfermas, baleadas, esfaqueadas, de acidentes, pessoas infartadas. Eu não tinha como ali fazer obra e atender a população. E o que eu fiz? Né? Fechei o Joca por alguns meses para poder fazer a reforma interna do Joca. Então nós vamos reabrir o Joca agora, ele terá 2 centros cirúrgicos. Belfor Roxo nunca teve centro cirúrgico. Vai ter 2 centros cirúrgicos agora. Nós ampliamos a parte de psiquiatria, que antes era inadequada, uma sala pequena. Hoje temos a psiquiatria masculina, feminina. Ampliamos a pediatria, criamos novos corredores, a sala de raio-x que era apertada, pequena. Hoje é ampla, duplicamos a área da raio-x, modernizamos o hospital, todo o hospital, para que possa atender melhor a nossa população. E sem contar que o governo federal não repassa o dinheiro para o Estado e o Estado não tem condições de repassar para o município. Então nós, em Belfor Roxo, estamos aí há 5, 6 meses sem receber alguns repasses do governo federal. Você fez isso com recursos próprios? Não, não. Qual é o orçamento hoje lá? Orçamento hoje, na saúde não, o orçamento de Belfor Roxo, uma cidade com 600 mil habitantes, uma área de 79 km², nós temos menos de 600 milhões para administrar durante o ano inteiro. Por isso, Belfor Roxo é considerada a segunda cidade mais pobre do estado, né? E eu tenho que ter posto de saúde em vários bairros de Belfor Roxo, escola, por isso o nosso recurso não é suficiente. E todos esses recursos que eu recebo, eu sou obrigado a gastar 15% com a saúde. Se eu gastar 15% com a saúde, eu vou ter que fechar quase tudo, porque os recursos não são suficientes. E nós gastamos uma média de 30%. Levando em consideração, Ricardo e Walter, que 70% da nossa população não tem condições de pagar os impostos. Então, 70% do Belfor Roxo não paga imposto nenhum. Sobre isso, eu queria fazer um comentário. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, numa entrevista dada recentemente ao jornal O Dia, fez a seguinte declaração. O repórter perguntou sobre como é que os municípios estão convivendo com a crise que se mostra aguda nos últimos meses, por conta da queda de arrecadação dos royalties, por conta da queda de repasse de recursos federais, enfim, por conta da queda da arrecadação própria do município, ou seja, são vários fatores, todos eles oriundos da crise econômica, que convergem para essa situação quase que de caos nas prefeituras dos municípios. E aí o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, disse o seguinte, olha, é preciso que os prefeitos comecem a encarar de maneira mais profissional e eficiente
a geração de recursos próprios, leia-se IPTU e ISS. As prefeituras negligenciam, não tratam disso como prioridade porque se fiam nos recursos estaduais, nos recursos federais. Ou seja, como a prefeitura de Belford Roxo trata da questão do ISS e da questão do IPTU? Que peso tem isso no orçamento de Belford Roxo? É um peso muito grande. Se eu tivesse pelo menos 50% da população pagando os impostos, nós estaríamos avançando mais na cidade, fazendo obras, fazendo saneamento básico. Não tem como hoje, Belford Roxo é uma cidade, que eu falo para todos, cidade de dormitório, onde a maioria da população vive com 2 salários mínimos. E quando ela recebe 2 salários mínimos, a média da renda familiar de Belford Roxo, ela tem que pagar conta de água, de luz, fazer compra, medicamento, sobreviver com esses recursos e acaba deixando os impostos para segundo, terceiro, quarto, quinto plano e acaba não tendo condições de pagar as despesas e vai aumentando as despesas de impostos. Só que nós fizemos uma ação. O Fórum de Belford Roxo e algumas varas cíveis de Belford Roxo nos cobraram que nós pudéssemos apresentar o tamanho da nossa dívida ativa. As residências que não pagam. E, para nossa surpresa, deu uma média de 847 milhões de impostos. Na dívida ativa. Da dívida ativa. Quase R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. Você tem lá guardado. Se eu tivesse esse dinheiro dentro dos nossos cofres, meu amigo, eu ia acabar com os problemas de asfalto em Belford Roxo. Eu ia fazer muito asfalto. Mas o que pode ser recuperado desse valor? Então, nós vamos fazer agora uma carta, convite à população de Belford Roxo, convidando e mostrar para eles, quando eles pagam os impostos, de que forma nós podemos investir esses recursos. E vamos promover algumas ações. Eu convoquei agora... Prefeito, o governo do Estado está tentando exatamente negociar a sua dívida ativa. Ele está tentando vender, enfim, para fundos de crédito, fundos de pensão, bancos, fundos de pensão em bancos, a dívida ativa. As prefeituras não poderiam seguir esse exemplo, ou seja, receber, obviamente, de maneira... com uma diferença grande, porque obviamente que não ia receber integral, tem um deságio enorme, porque em função do risco da operação, mas não poderia também receber um bom recurso por conta da negociação da sua dívida ativa? Ricardo, então você é um cara muito avançado, já está à frente. Nós já estamos fazendo isso. Nós já estamos avançando com isso já. Nós estamos já bem adiantados. Porque quando nós tivemos surpresa desse valor, desse montante, desses recursos, claro, fomos procurados, né, números, e fomos ao Ministério Público. Por quem? Fomos ao TCE, por vários fundos de pensão, fundos, bancos. Né, e vamos promover a licitação da nossa dívida ativa, para que possamos transformar a nossa dívida ativa em títulos. E transformando em títulos, né, os interessados que vão disputar e quem tiver... apresentar a melhor proposta que vai poder ser o vencedor. O Walter vai fazer uma pergunta, mas em seguida o senhor não responde não, eu vou aos comerciais. Walter. Eu vou, ainda dentro da sua pergunta, eu queria saber o seguinte, essa crise do Brasil, o ano passado foi 0, e esse ano vai ser menos que isso, vai ser um tranco de 2% da economia. Como é que a prefeitura vai sobreviver para atender a massa de desempregados, a massa carente de assistência social, porque não tem plano nenhum no governo, amortecimento social da crise, nem no governo do Estado, nem no governo federal. Você está com alguma proposta para pedir socorro? Você responde depois do nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o prefeito de Belford Roxo, Denis Daltman.